Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e este é mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E hoje, gente, vamos trabalhar também com a lição de número 11 da revista da editora CPAD, tá? É claro que esse vídeo ele veio um pouco atrasado, você vai estar assistindo, vai perceber, e a data em que eu estarei postando, é domingo, né? Meia-noite e meia, agora eu estou aqui iniciando essa gravação. Eu havia dito essa semana que eu teria alguns problemas técnicos para poder estar gravando o vídeo, postando aqui no canal, devido à dificuldade que eu estou tendo aí com a chuva, né? Essa chuva veio muito forte aqui no meu estado, eu estou falando do estado do Espírito Santo, né? Uma chuva torrencial muito grande aqui, e eu acabei tendo alguns problemas, né, para estar podendo gravar, e eu tive que fazer algumas mudanças aqui, algumas alterações na minha casa devido a alguns estragos que a chuva acabou causando aqui dentro. Então, por conta disso, eu acabei me atrasando, mas eu já peço desde já a todos vocês que nos acompanham perdão, tá? Peço que orem por nós, orem para minha família, para que também isso não se repita, para que a gente consiga em tempo hábil estar trazendo aqui esse material abençoadíssimo para vocês. Mas eu acredito que antes tarde do que nunca. Vamos lá então dar início à aula, e eu quero começar também agradecendo a vocês, tá? Pela compreensão, vocês que estão aqui inscritos no canal, sempre nos auxiliando, enviando perguntas, sugestões. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Vamos lá para a nossa lição. Lição 11 aí, compromissados com a evangelização. Vamos dar início. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 28, verso 19, e diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, palavra de Cristo aos seus discípulos, né? Instruções finais de Cristo aos seus discípulos. Vamos lá então. Verdade prática nos diz a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Olha aí, que missão maravilhosa que nós recebemos do nosso Senhor. A leitura bíblica em classe está lá em Marcos, capítulo 16, nos versos 14 ao verso de número 20. E, porquanto, vamos então para a nossa introdução aí. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Então vamos lá, gente. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre evangelização, e aqui a gente está entendendo um pouco dessa proporção, tá? Que tamanho é o reino de Deus no que tange, né, os salvos, os servos? A gente passa a entender que à medida que as pessoas vão se entregando ao Senhor, né, há essa ampliação, não no poderio, não no senhorio, não no domínio de Deus sobre a terra, não, mas no número de conversos, o número de pessoas que vão compor ou que estão já compondo e comporão também, é claro, aí o reino do Senhor Deus. Isso é importantíssimo. Então, daí a gente já passa a entender a importância de nós pregarmos o Evangelho, né? Nós anunciarmos o Evangelho. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Então nós vemos aí a missão da igreja, da evangelização, já no início a gente já passa a falar um pouco sobre isso. E por quê? Porque o mundo perece por causa do pecado, o poder do pecado no mundo, a ação do pecado no mundo, né? A gente para muitas vezes para analisar ali a atitude de Adão. Sim, a atitude de Adão, ela trouxe, claro, sobre desobediência, ela trouxe ao mundo o pecado, e Paulo vai dizer que o pecado trouxe consigo a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. É muito claro, Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer-nos isso, e a gente passa a entender essa necessidade. Por que a gente precisa pregar e evangelizar? Por causa da ação do pecado, e com maior for ali a ação do Evangelho, né, a chegada do Evangelho, a ação do Espírito Santo na vida dos conversos, das almas que se entregam ao Senhor, a gente vai ver que o pecado, o poder do pecado vai deixar de existir na vida dessas pessoas através do que nós chamamos de glorificação, né? Ainda que estejamos salvos, ainda que sejamos salvos, mas o pecado ainda tem um certo poder, por assim dizer. O pecado ainda age. É claro que tudo de uma forma bem limitada, mas requer de nós, os servos, os salvos, vigilância, tá? Não é porque somos salvos, porque entregamos a vida a Cristo, que isso quer dizer que a gente não esteja correndo nenhum tipo de perigo em relação ao pecado. Então, o pecado na vida do cristão, ele pode vir a acontecer, ele até acontece, mas é algo não proposital, né? Esse é o ponto a se entender. Então, a gente precisa evangelizar, entendendo que o mundo, ele sofre com a ação do pecado, ok? Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Esse é o ponto, esse é o assunto. Vem comigo aí para a gente poder aprender um pouco mais sobre esse tema tão abençoado. Vamos lá? O primeiro tópico diz aí a evangelização como prioridade. O evangelho. Esta palavra vem de duas palavras gregas. Então, para começar, a gente vai ver aí que o evangelho, essa palavra evangelho, como nós a conhecemos, ela é extraída a princípio do idioma grego, tá? Do grego. E lembrando que, é claro, que o Novo Testamento, na sua grande maioria, quase que inteiro, eu diria,
fora escrito em grego, está escrito no idioma grego. É claro que a gente tem algumas porções bem leves de aramaico, quando você vê algumas falas de Jesus ali, como ele disse ali na casa de Jairo, né, Talita cumi, isso aí a gente percebe que é aramaico, né, questões ligadas ao nome, a hora você vê o nome de Pedro, né, Cefas ou Kepa do aramaico, então a gente vê que há leves porções de aramaico. Jesus na cruz, né, ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, ou sabachthani, também são porções de aramaico. Então há leves porções. Uma vez que o Novo Testamento for escrito originalmente no grego, e há quem diga que Mateus, no Evangelho, que Mateus escreveu, for escrito no aramaico ou no hebraico, mas nós não temos ainda esses manuscritos para nos provar isso, o ponto é entender que esta palavra evangelho, ela tem origem no grego, e ela vem de duas palavrinhas, a junção de duas palavras. A primeira palavra é um advérbio, né, que está aqui, eu, para nós aqui no português, mas muitas vezes se pronuncia no grego ev, ou eu, há quem pronuncia eu, ou ev, no grego, que quer dizer a palavra bem, tá? Algo bom, bem, algo agradável, algo legal, algo bom. E nós temos a palavra angelia, ok? Que nós pronunciamos, que significa mensagem, na qual a gente pronuncia angelia, angelos, tá? Angelia. Então nós temos a junção da palavra eu, ou ev, e a outra palavra angelia, ou angelia, que significa mensagem, então, notícia, boas novas, o que vai dar isso aí? Então aí nós temos essa junção em si, traz a palavra evangelho. Então a palavra evangelho quer dizer o quê? Evangelion, tá? Angelion, ou angelia, mensagem, daí vem a palavra ângelo, ou anjo, que também do grego angelos. Quando usamos a palavra angelos do grego, é a mesma ideia da palavra angelia, angelia mais evangelia, evangelion, aqui pronuncia evangelion, do grego, quer dizer boas novas, tá? Aí dá essa junção. Vamos lá. E o que seria o insumo? O que é o evangelho? Qual é a característica, ou que seja, o que é o evangelho, em suma? É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Então, em suma, o evangelho é a mensagem de Cristo. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha que coisa interessante. Então, uma vez que todos nós sabemos que o pecado, né, ele adentrou no mundo e ele exerce uma grande influência no mundo, uma grande força no mundo, então a má notícia é que o pecado veio ao mundo. A má notícia é que por um homem o pecado entrou no mundo. E a má notícia é que esse pecado trouxe a morte. A má notícia é que a morte passou a todos os homens. A má notícia é que por isso todos pecaram. A má notícia é que todos estão destituídos da glória de Deus. A má notícia é que o salário do pecado é a morte. Mas para toda essa série de má notícias que eu acabei de citar, nós temos uma gloriosa boa notícia. Qual é? O Evangelho. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar-nos do pecado. Isso é maravilhoso, das garras do pecado. Então, para toda a má notícia que o diabo, o pecado, a morte, toda a má notícia que a queda do homem trouxe ao mundo, nós temos uma só boa notícia. E essa boa notícia qual é? Evangelho. É a palavra de Deus pregada, expressada mediante ali a ação de Cristo Jesus, toda a ação de Cristo, do seu nascimento ao Calvário, né? Ou seja, anteriormente, né, da sua chegada ao mundo, nascimento como homem, né, e morrendo e por conseguinte ressuscitando, vencendo com isso a morte e o pecado. Então essa é a boa notícia. Então o Evangelho, gente, é uma boa notícia, é Deus dando-nos através de Cristo uma boa notícia. Então a nossa boa notícia, o nosso Evangelho é saber que Cristo veio ao mundo para salvar-nos das garras do pecado. Então, em suma, o Evangelho é isso aí, é uma boa mensagem de Deus, é Deus dando uma boa notícia. É o Senhor chegando ao mundo em trevas com uma ótima, uma excelente, uma maravilhosa notícia. E é interessante que ele é a mensagem de Cristo. E essa mensagem de Cristo, ela salva o pecador, ela nos livra das garras do pecado. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Então, todos os que creem a partir do Evangelho, a partir do que ouvem no que diz respeito do Evangelho. A partir do que ouvem e que veem, vindo aí, é claro, um poder, prodígio, maravilha, a unção de Deus. É aí a boa notícia. Então, para toda ação maligna, toda ação ruim, toda ação contrária, recebemos quando o pecado entrou uma má notícia, mas Cristo veio para ser a boa notícia de Deus para nós. O Evangelho, ou o Evangelion, no grego, Evangelho. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então, para começar, gente,
Como é que a gente passa a ter acesso a essa salvação? Como é que a gente passa a entender, a conhecer os trâmites, a entender todo o processo dessa salvação? Simplesmente através do Evangelho. Então, por isso, preguemos o Evangelho. Que a gente não venha pregar nós mesmos, pregar nossos achismos, conjecturas infundadas, mas que nós venhamos pregar única e tão somente o Evangelho de Cristo Jesus, ok? Vamos lá então para o segundo subtópico aí. O único Salvador do mundo. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. A questão é, gente, que o homem estava longe de Deus, afastado de Deus, o homem estava irreconciliável, né, por si só, não havia nada no homem, uma atitude do homem, gesto do homem, pensamento do homem, ação do homem que o pudesse reconciliar com Deus. Mas Cristo veio para trazer a salvação e com essa salvação a reconciliação. Então é Cristo Jesus que nos reconcilia com Deus. Tá? A situação nossa para com Deus é que nós enfrentaríamos ferrenhamente a ira de Deus, a ira do Todo-Poderoso Deus. Mas Cristo veio ao mundo, tomou o cálice da ira de Deus, passou a nós o seu cálice, e nós que entregamos a Ele a nossa vida, o aceitamos como Salvador, nós temos aí a convicção de que fomos salvos por Ele, Cristo Jesus. Esse, o glorioso, Ele sim é quem nos salvou. Então a gente precisa entender isso aqui, tá, gente? A nossa situação com Deus, terrível, irreconciliável, mas Cristo veio para trazer essa reconciliação. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Então, por mais que se pense, por mais que se tente, por mais que se elabore, por mais que se faça, por mais que se busque, não há meios, tá? Não há um meio ou meios que a gente possa ser salvo, senão por Cristo Jesus. Não há um nome, não há outro nome dentre aí, a todos que a gente conhece, né? Não há um nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos, senão somente o nome de Cristo. E Atos dos Apóstolos nos ensina claramente isso. Então, Cristo é o único, Ele é único, o único Salvador. Ninguém mais pode salvar a humanidade a não ser Cristo Jesus, ok? Não existe meio de salvação, nenhuma meritocracia, não existe. Eu sou uma pessoa bondosa, sou caridosa, não existe. E também não existe tentar comprar a Deus, fazer as coisas boas ou ditas como boas para tentar comprar a salvação, aproximar-se. Não, nada disso. Cristo Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo disse, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa interessante. Então, a melhor maneira, ou a única maneira, melhor dizendo, de ir ao Pai é através de Cristo, entendendo que Ele é o caminho, entendendo que Ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, ou aquele que passar por mim, não sei a sua tradução, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Cristo é o único Salvador do mundo, só Ele. Vamos lá então, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência no reino de Deus, na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Então vamos lá, gente. É preciso entender que Cristo credenciou a igreja. Ele não só chamou, não só capacitou, como a credenciou para essa obra. Então, a única agência legítima na terra hoje, a única agência que tem realmente poder para fazê-lo e recebeu de Deus autoridade para tal, comissionada a evangelizar o mundo, a mudar a história do mundo, a anunciar as boas novas do Senhor, é a igreja. Então, compete a nós, essa missão é nossa. Nós, como igreja de Deus, precisamos evangelizar, precisamos apregoar o evangelho. E a gente percebe que há uma grande crescente quanto ao número de desigrejados. Muitos já não estão usando mais esse termo desigrejados, porque a ideia que se tinha, ou que se tem de desigrejado é alguém que não quer mais pertencer a uma igreja e por isso você fica em casa. Agora até meio que para suavizar o termo, acabaram colocando um termo aí como destemplado, é alguém que se considera igreja em casa. Então, quando alguém diz eu sou desigrejado, fica pesado, né? Quer dizer que a pessoa não está ligada à igreja, então é um membro fora do corpo. Aí, para tentar suavizar, passaram-se a chamar-se de destemplados, ou seja, é alguém que é igreja, mas que é igreja em casa. É claro que a gente sabe que isso é antibíblico, isso não está na Bíblia, tá? Não sei quem vai estar assistindo, não sei se você vai se sentir ofendido com isso, mas eu preciso falar a verdade. Independente do fato de que se na igreja que você reuniu ou reúne hoje, há problemas, há erros, há falhas, muitas vezes problemas ligados à liderança, a gente sabe que geralmente igrejas que têm um tal de
pastor, presidente, fica mais difícil ainda, porque não tenho nada contra, tá? Eu também tenho, respeito muito, mas a gente vê porque, geralmente, quando essa pessoa, o tal do presidente erra, como não tem ninguém acima dele na igreja, então o camarada erra e fica tranquilo, adultera, continua lá, ninguém tira, rouba, faz as coisas, quando, tá? Não estou dizendo que está fazendo, você me entendeu, mas quando esse dito líder, esse dito cabeça, o topo, o teto lá, por assim dizer, do cargo eclesiástico na igreja, que é o presidente, é o chefe, manda e desmanda, quando ele erra, peca, calha, falha, erra, peca, cai, falha, apronta, não há quem o tire, não há quem o deporte, não há quem o arranque, não há quem o encoste. Quando ele é humilde, ele reconhece isso e se isola. Mas existe aqueles que fingem que estão fora para ficar dando ordem de casa, mandando. Ou seja, ele não está lá em pessoa na igreja, fisicamente no templo, mas continua mandando de casa. Ou seja, gente, o fato onde eu quero chegar é que ainda que esteja acontecendo isso na sua igreja, ainda que você conheça casos assim, isso não é motivo para que te deixe a igreja. Você pode deixar essa congregação, esse ministério, essa dita convenção que você está aí, não sei, se tem erro na convenção, se tem líderes aprontando, gente, ninguém é perfeito. Então você pode sair dessa e ir para outra. O que não dá para dizer é que ficando em casa, estando em casa, nós somos igreja. Isso não existe, isso não acontece. E não é bíblico falar isso. Por quê? Porque não há textos na Bíblia que nos dão a razão, nos dão base para dizer que eu sozinho, uma pessoa sozinha, seja a igreja. Então eu vou me pegar como exemplo que é mais fácil, para que ninguém se sinta ofendido aí. Então eu, Fernando Aquino, em casa, sou igreja? Não. Porque eu só sou igreja quando eu estou unido no corpo, junto, reunido, com problema ou sem problema, com luta ou sem luta, com prova ou sem prova, com pecado ou sem pecado, com alguém aprontando ou não aprontando. Ainda assim, eu só sou igreja quando eu estou em comunhão, estou reunindo. E todos os mandamentos dados por Cristo na igreja estão ligados a grupos de pessoas reunidas. Batismo, ninguém se batiza, ninguém se auto-batiza. Eu não posso pegar uma caneca em casa ou não posso ir à praia sozinho, deitar e dizer que mergulhar e dizer que eu me batizei. Ceia, eu sirvo a ceia para mim mesmo, eu compro pão, eu coloco... Não tem. Tudo isso está ligado a comunhão, reuniões. E textos bíblicos que nós vemos, todos mostram que as pessoas estavam lá reunidas. Quando Paulo pregou e Eutico caiu da janela, por que Eutico caiu da janela? Porque estava lotado, não tinha onde sentar, o camarada me senta na janela, é perigosíssimo, tá? Mas o texto disse que estava lotado, cheio, então muitas pessoas se reuniam. Então, gente, não dá, eu não quero me estender nesse assunto, eu já disse que seria breve, mas não dá para usar texto da Bíblia, não dá para usar a Bíblia para dizer que ficando em casa sozinho eu sou igreja. Eu posso dizer que eu sou corpo, ok? Sou membro de um corpo, ok, mas igreja não, essa palavra igreja... Todas as ideias da igreja apontam para isso. Até inclusive a palavra no original, né? A palavra eclésia no grego, aponta para um povo que se reunia fora da cidade. Chamados, no plural, para fora. Não é chamado. Não era uma reunião de uma pessoa só. Uma pessoa só se convocava para ir para fora da cidade fazer reunião, não. Até no sentido lato, né, original da palavra, tirando um pouco a questão da eclesiástica, mas até mesmo no uso da palavra aponta para reunião. A palavra igreja aponta para um grupo de pessoas reunidas, tá? Não dá para usar um termo como sozinho. Que desculpa o tempo tomado para falar sobre isso, mas a ideia é só para corroborar com isso aqui, que nós, igreja de Deus, somos a única agência legítima para pregar a palavra. Então, meu amigo, você que está em casa sentadinho aí, não quer mais reunir, não quer congregar porque está vendo coisas ruins, eu também vejo. Eu reúno, eu congrego, uma igreja, eu vejo coisas lá que só Deus, mas eu estou olhando para Jesus. Ok? Não estou olhando para o homem, não. Estou olhando para Cristo Jesus. Tá? Então vamos lá, então, entendendo isso aqui para mudar de tópico. Entendendo que a igreja de Deus é a única agência, essa sim foi legitimada, foi um carimbo, Jesus carimbou com sangue, vocês vão lá, ide e pregar o evangelho, ide fazer discípulos, ou seja, a igreja é quem ouviu o ide, e a igreja recebeu essa missão e precisa fazê-lo. Continuando, o segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Interessante. A nossa teologia, isso aqui, gente, é bem particular, tá? Eu não vou me ater ou me deter aqui, eu vou ler e vou explicar por quê. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Ok, então isso aqui é um ponto, uma linha trabalhada aqui pelo pastor Ezequiel Soares, eu não vou me ater muito a isso aqui, porque a gente sabe que de um lado, há quem diga que os pentecostais, ou nós pentecostais, que eu também sou, tá? Há quem diga que os pentecostais, uns são arminianistas, estão ligados a Armínio, ou estão dizendo que os pentecostais estão se bandeando para a teologia reformada lá, na questão ligada lá à igreja reformada, a reforma protestante, Calvino, eu queria falar, o nome me havia me fugido, perdão. Então, uns vão dizer que os pentecostais estão se tornando calvinistas por causa da internet, outros vão dizer que são arminianistas. E aqui o que ele quer dizer é que nem Calvino, nem Armínio, nem ninguém, nem John Wesley, nem ninguém, nem Lutero, a igreja é
Bíblia, a igreja é bíblica, a igreja é de Cristo Jesus. E é um ponto qual cabe você, professor, entender e analisar aqui. Vamos lá, é muito particular e pessoal isso aqui. Por quem Jesus morreu? É uma pergunta interessante. Jesus morreu por quem? Por que você acha que ele morreu? Vamos lá? Por quem? Aí nós temos dentro dessa linha duas visões, tá? Duas vertentes, dentre algumas que nós conhecemos, há duas, as mais conhecidas. A primeira é chamada expiação limitada. Lembrando que a palavra expiação aqui aponta para a morte, tá? A morte expiatória de Cristo. Então o que seria expiação limitada? Vamos lá. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Isso aqui é interessante, né? Aborda muito aquela ideia da eleição, da predestinação. Então, há quem acredite que Jesus predestinou, né? Deus predestinou algumas pessoas. E dentro dessa predestinação, segundo essa visão da expiação limitada, ele predestinou umas pessoas para a salvação, outras não, porque ele é soberano e assim o faz. E dentro dessa linha ele morreu não por todos, ele não morreu por toda a humanidade, ele só teria morrido pelos salvos, pelos eleitos, pelos escolhidos. E se baseio muito, tá? Não está aqui no texto, eu não coloquei, mas muito João 10, né? O discurso de Cristo em João 10 é muito usado ali pelos reformadores, pelos calvinistas, para poder trazer essa visão de que Cristo teria morrido e essa expiação teria sido limitada só pelos eleitos. Tá? Aqueles a quem ele elegeu desde a fundação do mundo para serem salvos. E há também uma outra visão muito comum, que é a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Tá? Já essa está muito clara, está bem explicada, que Cristo morreu por todos, mas que somente aqueles que o aceitassem é quem entenderiam e receberiam a chamada gloriosa salvação. Okay? Então, nesse sentido aqui, no segundo sentido, que é muito usual, muito conhecido no meio pentecostal, tá? Não vou usar termos como arminianista, calvinista, para não chocar, conflitar com o primeiro subtópico, que é a nossa teologia. Mas o ponto é entender que essas duas visões são muito comuns, que ele teria morrido só pelos eleitos e outro ele teria morrido por toda a humanidade, mas só receberia a salvação. O fato de ele ter morrido por toda a humanidade não quer dizer que todos o salvariam, mas só receberiam a salvação aqueles que o aceitassem, aqueles que abraçassem a fé em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua visão, não sei qual é o seu entendimento. Compete você aí, professor, com seus alunos, e você, aluno, dentro daquilo que lhe é explicado e ensinado, e eu respeito, é claro, na sua igreja, para que você compreenda melhor isso. Ainda que, se houver dúvida, está aqui o meu contato em cima da minha imagem, você pode me ligar, mandar um zap, me perguntar, e a gente vai falar mais sobre esse assunto aí. Tem coisas maravilhosas para falar sobre esse tema. Continuando, terceiro e último tópico. Evangelização local e transcultural. Vamos lá. Evangelização. O que é evangelização, gente? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Então, evangelização é botar para fora o que Cristo colocou dentro de nós. Se eu pudesse resumir numa frase, eu resumiria dessa forma: colocar para fora o que Cristo colocou dentro de nós. Então, Cristo nos evangelizou, Cristo nos chamou, e a gente agora faz a mesma coisa com outras pessoas. O Espírito Santo nos encheu, nos muniu, nos municiou da palavra de Deus, né? Versículos, milagres, nossa vida mudada, restaurada, tudo isso agora a gente põe para fora. Então evangelizar é através disso aí, é falar, ok? E não só falar, não só gesticular, não só usar palavras, não só verbalizar, mas também as nossas atitudes. Então a gente evangeliza com o que diz e evangeliza com o que faz, evangeliza com o que fala e evangeliza com o que se vive. O nosso testemunho é uma ferramenta gloriosa, poderosa, maravilhosa, tremenda na mão de Deus para também fazermos evangelização. Então, evangelizar é isso, tá? É viver falando, anunciando, pregando, vivendo, testemunhando de maneira plena, gloriosa, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, você não precisa ser um expert, você não precisa ser um exegeta, você não precisa ser ter uma boa oratória para poder, uma boa retórica também para poder pregar, para falar, não. Basta você dizer o que Cristo fez na sua vida. Que Ele salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e que está voltando aí. Tá? E não perca, Cristo está voltando. Então esse é o ponto básico a se entender. Tá? Evangelizar é isso, é você falar para as pessoas da maneira como você achar mais tranquila, mais fácil, ao qual você está mais apto, né, ou apta, sendo uma varoa aí, abençoada, daquilo que Deus fez na sua vida. Isso é evangelizar. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Então Jesus evangelizou. A sua vinda ao mundo já é uma evangelização, um evangelismo tremendo, uma evangelização maravilhosa. Todo o seu processo de obediência, nascimento, crescimento, obediência, dos processos, início do seu ministério, os milagres realizados, a maneira como falou, como se pregou, como ensinou, a maneira como viveu e testemunhou das coisas de Deus aqui na terra para nós,
já nos é uma grande evangelização. Ele diz, porque eu vos dei o exemplo, isso é maravilhoso. Então a gente precisa entender isso aqui, tá? E ele também, além de fazer tudo isso, ele nos deu, nos incumbiu esta ordem gloriosa que é de evangelizar também, de anunciar o evangelho a toda criatura. Tá? Ele nos mandou, é uma ordem, o id é imperativo, tá? Jesus não sugeriu que nós pregássemos, Jesus não sugeriu que nós evangelizássemos, ele nos mandou, ele nos, né, outorgou essa missão gloriosa, tá? Que a gente cumpra com toda a maestria e com todo o prazer e orgulho do mundo, toda a honra, né? Que a gente aí faça por amor ao Senhor. Vamos lá, continuando. Missões, as missões. O trabalho do missionário é evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Olha que coisa interessante. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso aqui, gente. Vamos lá, missões. A gente fala muito sobre missões. O que é missões, gente? Missões é separar um dia da semana, abrir a igreja mais cedo, cantar hinos que falam de evangelismo, corinhos, hinos da harpa cristã que apontam para a evangelização, enfeitar e ornamentar a igreja com bandeiras de países, nações, que a gente muitas vezes olhando para a bandeira não sabe nem a nação se não vier escrito, fazer jograis voltados à igreja adormecida, não sei o que lá mais, isso é fazer missões. Não estou dizendo que não seja, mas na íntegra, gente, é um pouquinho mais que isso, tá? Vai além disso, porque há igrejas que fazem tudo que eu falei aqui, e no final fazem aquela oferta, e algumas dizem ser destinadas a missões, e ninguém vê essa oferta. Há igrejas que, inclusive, tem missionários que o nome deles é dito lá no culto, para poder arrecadar a oferta. Nós temos um missionário no campo, está lá assim, com a família sofrendo, vamos ajudar. Então o nome dele é citado, mas a tal oferta, ou dita oferta para esse missionário, nem chega lá no campo, tá? Não estou falando nomes, não estou dizendo quem é, então você me entende, tá? Estou só falando aqui, ok? Antes que alguém fique aí, né? Então o ponto é esse. Então eu conheço casos assim, de pessoas que usam o nome de missionários para arrecadar missões, e na verdade isso não acontece, ok? Interessante. Inclusive isso aconteceu comigo. Eu fui pregar numa igreja uma certa feita, de missões, né? Eu sou itinerante, já estou aí há uns 6 anos na itinerância, e um dito pastor falou, olha, quero uma oferta especial aqui para o casal, né? Para minha família, eu levei minha família, né? Minha esposa e meu filho, fomos nós 3, a família inteira, eu sempre saio com a minha família, é um hábito meu. E ele disse, uma oferta especial, botou a mão no meu ombro, uma oferta especial para esse homem aqui, o homem de Deus, varão aqui. Então, a gente ministrou 3 vezes nessa igreja, o povo gostou, eu acredito que tenha sido uma bênção, tá? Não me exaltando, mas a gente viu isso lá, a resposta do povo. Então, o povo, por gostar de nós, por ouvir o que foi dito pelo fulano, arrecadou uma oferta, até onde eu fiquei sabendo, gorda, e ele pegou esse dinheiro, o dinheiro nunca chegou aqui em casa, nunca chegou na minha mão, nunca chegou, mas também não estou fazendo questão, tá? Não estou reclamando que não tenha chegado, só estou citando para dar exemplo de missões aqui. E ele simplesmente pegou esse dinheiro e viajou para a Europa com esse dinheiro, né? Acho que tinha um irmão lá, não sei, viajou para a Europa. O dinheiro deu para ele viajar para a Europa e se manter lá uns dias, poucos dias, e voltar coisa de 15 dias com esse dinheiro que ele arrecadou, que seria para mim, que nunca chegou na minha mão. Então, esses são exemplos. Missões não é isso. Missões não é usar o nome de pessoas para arrecadar dinheiro, missões não é ornamentar, feitar a igreja. Missões é muito mais que isso. Missões é simplesmente, como eu disse lá no início, botar para fora, através da evangelização, da pregação, e amar as pessoas. Eu só consigo pregar para alguém se eu estiver entendendo que eu amo essa pessoa, que eu estou preocupado com a vida espiritual dessa pessoa. Pelo fato de que ela possa vir a morrer e perder a salvação. Então, esse é o ponto, essa é a questão. Missões é muito mais do que reunir-se e fazer uma série de coisas no culto. Missões é sair, é ir ao campo, é sair das 4 paredes. Tá? E missões também é receber. Não estou dizendo que a igreja deve sair por inteira das 4 paredes e ir lá para fora, não. Precisa ter alguém que recebe também. Porque um grande problema que nós temos hoje relacionado a missões é isso. Um grupo da igreja vai para fora, evangeliza, entrega folheto, passa o dia inteiro falando de Deus, convida as pessoas, e alguns até se convertem na rua e dizem, à noite eu estou lá, hein? À noite eu vou lá na igreja, eu gostei, pego o endereço, no carimbo atrás vê o nome da igreja. Quando a pessoa chega lá, se converte no dia da evangelização, se converte naquele culto de missões e nunca mais volta. Por quê? Porque não tem atenção, as pessoas não falam. É uma questão mais... Então, gente, missões é muito mais que isso. Outro ponto importante aqui, para que eu não me estenda demais, eu disse que não me estenderia. Então, outro ponto, missões, né? É o trabalho missionário, evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Outro ponto é entender o seguinte, gente, que as missões, elas meio que trabalham essa ideia do fato de que nós precisamos também falar do Evangelho de Cristo a pessoas que têm culturas, pensamentos, visões diferentes da nossa. A gente precisa adentrar nesse campo, entendendo, é claro, que há um processo cultural aí. Ok? E deixa eu ler mais um pouquinho para finalizar isso aqui.
A mensagem é a mesma. Então a gente vai pregar a mesma mensagem, a gente não vai mudar a mensagem de acordo com a cultura, não. Se eu for pregar, se alguém for pregar, né, eu não vou dizer eu, mas se alguém for pregar a um naturista, né, uma pessoa que eu não vou moldar a mensagem. Olha aqui, eu achei uma mensagem que combina com você. Olha, Adão e Eva, olha, viram que estavam nus, ou seja, então é normal ser naturista, andar nu. Não, nem pensar, né? Não tem, aí não, né? Então o ponto é esse. Então a mensagem é a mesma, mas é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Então a gente vê, Paulo é um mestre nessa área, né? Paulo ele se adaptava muito bem às situações, aos lugares. Só que nós vamos entender uma coisa, né? É necessário que a gente evangelize, leve o evangelho de Cristo, a Bíblia como ela é, mas entendendo que há essa diferença, essa cultural. Por exemplo, nós aqui no Brasil, ou alguns aqui no Brasil, porque eu não me escandalizo, alguns aqui no Brasil não conseguem se dar muito bem ou se adaptar aos cultos africanos. Né? Toda aquela euforia, cântico, muita dança, coisa que a gente nem todo mundo está acostumado. Então você pega um brasileiro que não tem essa visão, não tem essa noção, não foi preparado para missões e envia essa pessoa, paga hotel, hospedagem, avião, todo esse negócio aí, tal, translado, coloca uma pessoa dessa, investe muito em missões e manda uma pessoa dessa para a África, chega lá ele vai querer fazer com os irmãos africanos parar de dançar, parar de bater tambor, parar de vestir roupa colorida, parar de aquelas mulheres africanas vestir, né, eu não sei o nome daquele negócio, não entendo, amarrar aquele, não sei, na cabeça aquele lenço, aquele tipo de dança, aquela coisa, é capaz da pessoa chegar aqui e dizer que aquilo lá que está acontecendo é outra coisa. Não vou falar o nome aqui porque não precisa, você entende, né? O nome que é dado aqui quando a gente vê essas pessoas se batendo demais e rodando, acabam dando um nome aqui no Brasil, porque não convém falar aqui, não é legal. Então o ponto é esse. Então você é uma pessoa totalmente despreparada. Então, ir às missões é entender isso, gente. A gente quer, muitos querem ir afora, o mundo, né? Meu sonho é pregar na Europa, América, Central, Norte, tal, Oceania, na Ásia, ok, na África, amém. Você quer? Vai pregar? Se tem condições, Deus te levantou para isso. Quem me dera, eu estou aqui gravando, quem dera, eu estou aqui em casa gravando esse vídeo, mas quem me dera eu pudesse ter aí condições de fazer meu sonho. Minha esposa, realmente, minha esposa, ela tem o tino, mais do que eu, inclusive, para missões. Minha esposa, ela sempre disse que o desejo maior dela é a gente ir para um lugar onde a gente pudesse iniciar ali uma obra, né? Um lugar como o Sertão Nordestino. Eu só não vou para lá, gente, porque eu já disse aqui, eu estou desempregado há 6 anos, eu não tenho condições de me manter sozinho lá. Tá, eu teria que precisar de uma ajuda, de repente uma igreja, alguém assim, mas se pintasse aí, de repente você está assistindo, se você tiver um pastor disposto aí, irmão, na missão, ó, estamos juntos, nada nos impede. O que me impede hoje são os meus recursos que eu não tenho para chegar, viajar até lá. Eu não vou colocar minha família num ônibus, ou num avião, eu nem diria, porque eu não tenho condições no momento, e chegar lá, deixar minha família ao léu, ao vento, sem poder dormir embaixo de ponte, não. Se tivesse uma igreja que nos acolhesse nesse sentido, missões, eu amo missões, eu quero missões, tá? Mas não iria sozinho, eu não faço missões sozinho. Missões para mim só se a minha esposa e meu filho forem. Se eu receber um convite para fazer missão num lugar, fica aqui um tempo fazendo missões, e a minha esposa não puder ir, meu filho não puder ir, para mim não dá, para mim não é missões. Por quê? Porque a missão começa aqui em casa. Eu preciso ser pai, eu preciso ser marido, eu preciso ser obreiro, tá? Eu preciso fazer. Então se a minha família for comigo, eu faço missões em qualquer lugar do mundo, irmão, só chamar. Voltando aqui então, é necessário entender isso aqui. Vamos fechar essa aula, gente, vamos lá. Amém, está acabando aqui, terceiro e último subtópico. O desafio hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem a minha cidade, nem a tua cidade. Então, pregar onde? Existe um lugar específico? Não, meu irmão, prega. Muitas vezes você não consegue ir ao lugar X, você põe na sua, mentaliza, né, por assim dizer, o lugar, eu quero ir para tal lugar. E parece que só tem aquele lugar no mundo. Tem gente que fala, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Ásia. Só tem África e Ásia no mundo. Irmão, prega. Enquanto prega a tempo, fora de tempo, Paulo disse. O fato de Paulo ir para aquelas cidades todas, traçar aquelas viagens missionárias, às vezes nos empolga, nos impulsiona. Eu queria fazer as viagens missionárias. Ah, como eu queria. Amém. Mas ao longo dessas viagens missionárias, basta você ler, aonde ele chegava, ele pregava. Não quer dizer que ele determinou ir num lugar X, lá no final, e só pregava lá onde ele falou que ia. Não. Ele ia lá, mas ele ia pregando, 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 e Deus é quem o ia levando lá. O que levou Paulo aos lugares que ele foi não foi o recurso financeiro de Paulo. Paulo nem tinha. Paulo largou tudo para ser um fazedor de tendas. Ele já sabia fazer tendas, mas ele viveu só disso. Olha a dificuldade financeira que Paulo enfrentou. Então, era Deus, o Espírito Santo, quem o conduzia, quem o levava. Então, esse é o ponto. Então, não existe lugar específico para a gente pregar. Ok? O negócio é pregar.
Então, por que eu estou falando isso? Porque tem uma briga aí que eu não entendo até hoje. De onde nasceu essa briga? Quem prega em hospital fica lá. Eu prego em hospital também. Para que pregar na igreja? Vem para cá, o negócio é aqui no hospital. Aí quem prega no hospital briga com quem prega na igreja. Mas aí vem quem prega em presídio e fala, pregar no hospital, a pessoa está à beira da morte, é claro que aceita. Vem aqui no presídio, eu quero vir aqui no presídio. Então é uma briga, é uma guerra desnecessária, gente. O negócio é pregar, quer seja presídio, quer seja hospital, quer seja na beco, valado, praça pública, terminal de ônibus, terminal rodoviária, até dentro de um avião. Ok, dentro do Uber, dentro do táxi. É pregar. Esse é o ponto. Não existe a ideia de um lugar específico. Só é crente quem prega em barra pesada, só é crente quem prega na boca de fumo. Quem prega na igreja não é. Isso não existe, gente. Isso é invenção nossa, humana da coisa, tá? Não há mérito maior para quem prega em lugar em boca de fumo, lugar barra pesada, não. O negócio é pregar. Ok? Esse é o ponto. É falar de Cristo Jesus. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, e depois ser testemunhos com os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Então, o que o comentarista quer dizer aqui, e a lição, eu vou falar o que ele disse e fecho agora, o ponto é entender o seguinte, ele está dizendo aqui, o comentarista, que Cristo não mandou você pegar uma sequência, né, como uns falam, tem uma sequência? Primeiro, tem que ser primeiro em Jerusalém, para depois na Judéia, para depois Samaria, para depois os confins da terra. Existe uma ordem, você não pode nos confins da terra, você tem que primeiro anunciar aqui em Jerusalém, você não pode pular para Samaria sem primeiro passar a Judéia, é uma ordem pré-determinada. O que o comentarista quer dizer é que não, é que Jesus falou, pregue tanto aqui, quanto ali, quanto lá, quanto... É o que eu estou dizendo aqui, pregue. Okay? Mas é claro que o que vai contar aqui é a lógica, gente. A gente precisa entender uma coisa, naquele tempo não tinha avião, como tem hoje, metrô, essas coisas que você consegue rápido, avião, você consegue deslocar rápido, navio, até que tinha, amém? Mas essa velocidade, essa rapidez, não tinha. E outra, eles estavam onde? Em Jerusalém, ficai, pois, em Jerusalém. Se eles estão em Jerusalém e o foco é ir aos confins da terra, eles vão primeiro aos confins da terra para depois voltar para Jerusalém, é um negócio meio estranho. Então, eu concordo e até certo ponto discordo do que foi passado pelo comentarista. Concordo, porque está certo, mas eu acho que também dá para entender isso aqui. Por quê? Eles eram primeiro obrigados a pregar em Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O que Jesus está dizendo o quê? Por que ele disse primeiro em Jerusalém, Judéia? Jesus está dizendo, gente, aproveita o ambiente para pregar. Esse é o ponto. Vocês estão em Jerusalém? Jerusalém. Mas quando vocês saírem dali, prossigam. E saindo dali não tem jeito, é Judéia. Jerusalém é dentro da Judéia. Aí vocês não cortem caminho, vão para Samaria. Por que Samaria? Porque Samaria é o terceiro, primeiro Jerusalém, Judéia e Samaria, ou Jerusalém, Judéia e Samaria é terceiro? Não. É porque automaticamente, por instinto, eles já fugiriam de pregar em Samaria, devido à guerra que havia entre judeus e samaritanos. Então, não preguem onde querem, preguem onde é preciso. Esse é o ponto. Preguem onde estão, continuem pregando, alarguem o lugar onde estão, Judéia. Preguem onde estão, Jerusalém. Ampliem os horizontes de onde estão, Judéia. Preguem em Samaria. Preguem onde Cristo quer e não onde vocês querem, porque eles nunca iam querer pregar em Samaria. Então, preguem onde é preciso. Por quê? Que João disse, pois lhe era necessário passar por Samaria. Então, preguem onde é necessário. Samaria, aí diz, em todos os confins da terra, ou seja, quando vocês pregarem em Samaria, lugar que vocês não querem, aí qualquer lugar para vocês agora é lugar. Então prossigam os confins da terra. Esse é o ponto, essa é a minha visão, essa é a minha ideia, né? E você não é obrigado a concordar comigo, tá? Mas eu vejo dessa forma, ok? Então vamos aí para finalizar. Concluindo, né? A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. A gente já falou sobre isso, e é verdade. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está muito claro, ninguém. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. E eu termino dizendo, Cristo precisa de você. Ei, você que está aí destemplado, desigrejado, desanimado, de tanto escândalo, você que quando bota no YouTube lá, escândalo gospel, o pastor caiu, o obreiro caiu, cantora caiu, o pregador renomado caiu, o cara cobrava 10 mil para pregar e tá usando droga e não sei o que lá mais, e tá com mulher no motel, e tá no... Se você que tá cansado disso aí, eu também tô. Mas a gente precisa reunir, congregar e fazer a vontade de Deus. Quem tem o poder de separar joio de trigo não somos nós, porque João Batista diz, e ele tem, Cristo, na sua mão a pá. Então a pá não está na sua mão, ou desigrejado, com todo respeito a você, respeito.
destemplado, a pá não está na sua mão. Ele tem a pá. E é ele quem vai limpar a eira. Então, palha para um lado, trigo para o outro, é ele que faz, não nós. Então, não vá para sua casa, vá para a casa de Deus, vai congregar, prega o evangelho, vem congregar, vamos congregar, tá? Vamos juntos para o céu, em nome de Jesus, tá? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula. Querendo contactar-nos para qualquer coisa, gente, pregação tá aí, nosso contato, eu sempre deixo aqui. Não, por favor, não encare como se eu estivesse me convidando aqui, o cara está se convidando, me convida, não, irmão. É sim ou não, você chama se quiser, não estou obrigando ninguém. Mas se sentir o desejo, precisar da gente para ministrar na sua cidade, no seu estado, é um prazer, irmão. Até no seu país aí fora, se você estiver fora também, mas por que não? A gente está aqui para falar de Deus, ok? Aí você procura saber quem sou eu, se eu sou uma pessoa certa mesmo, se eu estou aqui enfeitando, brincando na internet, porque a gente não sabe, a internet é um campo complicado aí. Então a gente pode conversar melhor. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula. Amém. Prazer. Desculpa o atraso aí no vídeo.